Já parou para pensar que raciocínio o Lacan utilizou para pensar a passagem do sintoma à fantasia? A gente sabe que essa é uma questão importante dentro da obra lacaniana, uma vez que vai situar inclusive o fim da análise, uma vez que a análise seria a travessia da fantasia. Quer saber de que forma esse raciocínio se constrói? Uma racionalidade do Lacan? Fica aí então que a gente descobre. Olá para você que chegou ao canal da Falta ao Falar, onde nós colocamos palavras no lugar da ausência do conhecimento. Eu sou o João Pedro, sou psicólogo e psicanalista e estou aqui hoje para tratar com você sobre uma passagem do ensino lacaniano que vai do sintoma à fantasia, tratando especificamente do texto Kant com Sade, que está aqui nos escritos. Nesse sentido, vamos nos servir do que consta aqui para guiar a aula, né, e pensar aí a dinâmica do sintoma, a configuração do sintoma, e também sobre o gozo, né, presente na fantasia. Além disso, né, além de utilizar o que está aqui nos escritos, hoje nós vamos utilizar em conjunto, tá, esse livro aqui do Miller, que se chama Lacan Elucidado, né, tem uma playlist dele aqui no canal, que o Lacan, na verdade o Miller, né, ele faz uma série de palestras aqui no Brasil para tratar dos assuntos pertinentes à psicanálise. E aqui na parte 2 do livro tem um assunto da lógica e da ética. Especificamente nessa parte do livro tem um texto que se chama Kant com Sade, que ultrapassa as suas 30 páginas aí, apesar do texto do Lacan ter de 20 a 25 páginas, mas é um esforço do Jacques Alain Miller para explicar isso que está no Kant com Sade. E aí eu vou utilizar dele também para me guiar, então a gente vai estar munido dessas duas obras para compor a aula de hoje e pensar num percurso. Temos que o texto do Kant com Sade é uma escrita muito densa, uma vez que trata da interpretação do Lacan acerca da obra do Kant, né? Coisa que ele faz inclusive ao longo do Seminário 7, e também trata das interpretações, né? Da verdade, da forma que o Lacan interpreta e traça uma conjunção e uma disjunção na obra kantiana a partir da filosofia da alcova, né? Que é a contribuição do Marquês de Sade dentro desse escrito aqui do Lacan. E aí, então, a gente está lidando com muitos autores aqui, tem muitas metáforas para pensar e a gente precisa ter um certo cuidado, então, quando vai falar de tudo isso, né? E colocando essas questões no horizonte, é que a gente pode dar início à aula de hoje. E aí eu quero tratar com vocês aqui sobre o que seria esse sintoma e a fantasia que eu estou trabalhando aqui, né? Para, num momento posterior, eu demonstrar de que maneira isso age por uma conjunção e disjunção, né? Vamos falar melhor sobre isso, que essa disjunção e conjunção, inclusive, aparece lá na fórmula da fantasia, né? Que a gente tem um sujeito barrado, punção de A, né? E a punção seria justamente a conjunção e a disjunção, né? Então, dando início, vamos falar do que nós estamos tratando aqui, tá? A gente está tratando especificamente do sintoma e da fantasia a partir desses dois autores que eu estou trazendo para vocês, mas o de verdade, assim, o que interessa aqui, no que diz respeito à psicanálise, é perceber a racionalidade do Lacan em relação a esses dois autores, né? Racionalidade bem nos termos Foucaultianos mesmo, tá? Para pensar assim, vou trazer mais um autor aqui, né? O Michel Foucault, para a gente pensar o raciocínio do Lacan.
porque eu acredito que isso seja importante para que a gente consiga pegar algo da psicanálise aí no que diz respeito à análise das expressões dos afetos, tá? Então, vamos nos atentar ao pensamento do Lacan, né, ao raciocínio lógico que ele cria aqui. E aí, um pouco antes disso, vamos falar que sintoma é esse, né, que a gente está trabalhando aqui. É o sintoma com TO, tá, né, o sintoma com TH. E aí o sintoma com TO, né, que é o sintoma, vamos dizer assim, convencional, né, é aquele sintoma que ele é próprio da ordem social. Nesse sentido, é ele que dita, né, a forma e a estrutura das expressões dos afetos, né? Esses sintomas são revestidos por imperativos. Esses imperativos eles mudam conforme cada época, né? Ou seja, cada tempo histórico, social, também cada tempo do capital, se a gente for colocar também nesse lugar, eles vão formar um imperativo a qual o sujeito precisa atender. E para atender um imperativo social, é muito comum que se formem sintomas, né? O Jacques Alain Miller, inclusive, fala sobre essa questão do sintoma aqui, e ele faz um jogo interessante com a neurose obsessiva, né? Dizendo que o sintoma da neurose obsessiva é justamente aquilo que coloca o sujeito na ordem do dia, né? Que a partir do funcionamento da neurose obsessiva, que a gente pode ver, por exemplo, como os afazeres eles vão se acomodar para o sujeito formando o sintoma, né? Então é desse sintoma que a gente está conversando aqui, tá bom? E em relação à fantasia, né, a gente tem que, na interpretação lacaniana, ela surge a partir das incidências do significante que formam o sintoma, né? Ou seja, em torno do sintoma vão ter os significantes, né? Os significantes que eles são próprios do sujeito. E aí, as incidências desse significante no sintoma é o que vai adornar a fantasia. Ou seja, a gente tem que as fantasias elas vão demonstrar de que maneira o significante caminha para o sujeito, né? De que maneira ele se configura de uma forma particular. E a partir desse caminho do significante que está calcado no sintoma, que está calcado no imperativo social, é que a gente vai pensar o gozo, né? Porque o caminho do significante, quando ele está alicerçado, essas coisas que eu trouxe aqui para vocês, ele vai demonstrar justamente, né, o lastro do gozo. E aí é esse lastro do gozo, inclusive, que é muito importante para falar sobre o que a gente tem aqui no Kant com Sade, né? Uma vez que é isso que o Lacan nos mostra, que fica de certa forma escondido na obra kantiana, né? Mas enfim, vamos com calma, né? Vejam bem, vamos começar falando do Kant, né? O Kant, ele se propõe a investigar aquilo que vai universalizar o dever, né, o imperativo social. Ele diz que nisso que universaliza o dever, se cria algumas moralidades, né, e principalmente se cria alguns juízos. E o Kant ele se dedica, a tua obra, a criticar essas razões e essas formas de juízo, né? A ideia do Kant, como demonstra o Lacan e demonstra o Miller, é fazer uma certa asepsia daquilo que viria desse imperativo social para, com isso, chegar a uma certa singularidade do sujeito, né? Mas o Lacan ele vai demonstrar como essa forma do Kant tratar as coisas a partir da ideia de juízo vem demonstrar que, na verdade, fica algo aí que fica interdito, né? De que maneira isso pode acontecer? Vou dar um exemplo para vocês, né? O Kant, uma das obras dele, ele vai se preocupar com a estética, né? Ele vai pensar o juízo estético.
Por exemplo, ele diz que, ele questiona, na verdade, né, o que é belo, né? Uma vez que a beleza, ela pressupõe algo antecipado, né? Ela pressupõe um juízo antecipado. E nesse sentido, por exemplo, pensar que essa caneca é bela, né? A gente pode, eu posso falar que ela é bela, né? Mas existem outras pessoas que podem pensar o contrário. Mas existem certos modos de pensar a beleza e pensar também a moralidade das coisas que vão universalizar a maneira com a qual o sujeito vai enxergar o mundo, né? Isso é uma discussão que fica muito clara quando ele vai pensar, por exemplo, o imperativo do discurso religioso, né? Uma vez que o imperativo do discurso religioso ele vai agir por uma certa benevolência que o sujeito passa a agir, né, em forma de conduta quando ele está imerso no discurso religioso. Nesse sentido, a gente vê que essas formas de juízo elas não vão se dar por uma coisa íntima do sujeito. Muito pelo contrário, né? O Kant nos demonstra que esses ajuizamentos, né? O juízo do gosto, do que eu gosto, o juízo do estético, né? O juízo da alma, o juízo moral, eles são formados a partir dos imperativos sociais, tá? E aí ele faz uma questão, inclusive, no seguinte, né? Que, por exemplo, na matemática, na lógica matemática, 2 mais 2 são 4. E isso é uma lógica universal, né? A gente pode, porque 2 mais 2 é 4, é no Brasil, é na Itália, é na Argentina, é no Mato Grosso do Sul, é em São Paulo, enfim, essa é uma lógica universal. Mas em relação à moral, à ética, às funções da alma, né, a isso que a gente chama de benevolência, a gente tem muito pano para manga para discutir. O Kant faz um trabalho de desbastar isso, né? Ele faz um trabalho de pensar essas categorias e fazer a crítica dessas razões. E o que ele descobre? Ele descobre que nisso que nós ajuizamos como certo ou errado, como belo, como feio, como impróprio ou próprio, existia uma certa universalidade antecipada, né? E nessa universalidade antecipada, em relação à estética, por exemplo, ou em relação também à benevolência, né? A gente não tem como demonstrar a maneira com a qual isso se forma na instância universal, né? Ou seja, há uma pressuposição quando ajuizamos que algo é belo, e nessa pressuposição temos o funcionamento de um uso da linguagem, né? Ou seja, a nossa pressuposição acerca daquilo que é belo, acerca daquilo que é certo, que é errado, ela vai demonstrar uma intenção no uso da linguagem, né? E aí, acerca disso, acerca dessa intenção, é que o Lacan vai questionar o Kant no sentido de que, olha, quando intencionamos sobre algo, né, existe um objeto aí que tá escondido, né, e que não aparece na teoria kantiana, né? Esse objeto ele está pressuposto. E aí, para pensar esse objeto, vocês podem colocar no horizonte aí do que eu estou trazendo, né, a questão do objeto A, tá? E aí, o Lacan, de forma bem astuta, ele vai pensar que essa relação de objeto que o sujeito tem, que permanece escondida na obra do Kant, se manifesta na obra sadiana, né, na obra do Marquês de Sade, na filosofia da alcova. E ele vai pensar, inclusive, que essa relação de objeto não só se manifesta, mas aparece num imperativo, né? E que o Marquês de Sade faz o uso desse imperativo para gozar daquilo que ele julga que tem direito, né? Que aí seria aquela escola da libertinagem, né? Que a gente
tem dentro da obra do Marquês de Sade, né? Enfim, caso vocês não conheçam, fica o convite para vocês darem uma olhada na obra do Marquês de Sade. A gente também tem uma produção cinematográfica que eu acho que retrata bem isso que está no imperativo da filosofia da Alcova, né? Que é o filme que se chama 120 Dias de Sodoma. Esse filme ele vai demonstrar muito bem isso que se passa na literatura do Marquês de Sade, né? Essa literatura que aparece como uma verdadeira libertinagem, né? E aí, o que o Lacan vai fazer, então, com isso que está escondido na obra kantiana e aparece em imperativo na obra do Marquês de Sade, né? Que é esse objeto. O Lacan ele vai demonstrar de que forma o Marquês de Sade opera com o objeto sem citar ele diretamente, né? É uma coisa assim, o Marquês de Sade, ele pode ser classificado dentro da ficção literária, né, como um perverso, né? E nesse sentido, ele faz o uso daquilo que o Lacan consegue colocar na instância do grande outro, né, que é o grande outro simbólico. Ou seja, o Marquês de Sade, ele consegue, a partir da tua literatura, né, ele consegue convocar a voz do grande outro simbólico a partir do exterior de cada um, né? Dentro da teoria lacaniana, a gente sabe que o grande outro simbólico, né, ele vai tomar uma forma para cada um, né? Mas de que maneira o Marquês de Sade consegue fazer, então, essa convocação, né? Bem aqui no começo dos escritos, tem uma parte aqui que o Lacan faz uma análise do Marquês de Sade e diz sobre o que ele enuncia como máxima dentro da filosofia da Alcova, tá? Que é a seguinte frase, tá? Tenho o direito de gozar de teu corpo, isso é o Marquês de Sade falando, tá bom? Tenho o direito de gozar de teu corpo, pode dizer-me qualquer um, e exercerei esse direito, sem que nenhum limite me detenha no capricho das extorsões que me dê gosto e de nele saciar, né? O Lacan consegue fazer uma coisa bem interessante a partir dessa frase que ele chama de máxima do Sade, no sentido de que, olha, o Sade ele faz uma subversão universal e é por isso que ele consegue pôr isso na literatura e fisgar aqueles que se propõem a ler, né? Uma vez que isso que o Sade convoca como direito é muito importante, né? Porque quando a gente pensa no direito, a gente está convocando algo da norma social, né? Tem o direito enfim, a algo, né? Mas a gente geralmente não tem direito de gozar do corpo do outro, né? E gozar do corpo do outro seria uma instância que não está assegurada juridicamente, não está assegurada pela norma social. Mas o Marquês de Sade, como um perverso que se apresenta dentro da obra literária, dá um jeito de fazer isso, né? Dizendo, anunciando, tenho o direito de gozar de teu corpo, pode dizer-me qualquer um, né? E exercerei esse direito. Ou seja, o direito universal é o um que autoriza, né? E aí, a partir disso, a partir da autorização do um, que o Marquês de Sade vai exercer a tua perversão, né? Ou seja, ele consegue convocar a partir do exterior de cada um isso que ele diz ter direito de exercer. E ainda faz com que o sujeito ele enuncie a tua fantasia, né? Ou seja, o que o Lacan chama a atenção aqui também, que é bastante interessante, né?
ter o direito de gozar do corpo de cada um é muito diferente da vontade de gozar do corpo de cada um. São instâncias diferentes. A gente, lendo a obra do Marquês de Sade, sabe que o que opera na enunciação do Marquês de Sade é uma vontade, né? O desejo do Marquês de Sade opera por uma vontade de gozo. Mas, dentro da obra literária, o que aparece é o direito. Ou seja, o Marquês de Sade faz o uso disso que se apresenta como direito, que estaria no campo discursivo do grandioso simbólico, para com isso exercer aquilo que ele julga pertinente, né? Que é gozar do corpo alheio. E aí a gente tem coisas muito interessantes para pensar aqui, que o Miller ele nos elucida, né? Primeiro, assim, o Miller ele faz um jogo interessante que eu vou trazer com vocês aqui, que é sobre a palavra alcova, né? Lembrando que a obra do Marquês de Sade se chama Filosofia da Alcova. Uma vez que a ideia de alcova, ele traz inclusive o prefixo no francês, né? E traz que alcova seria um quarto reservado a qual o sujeito tem direito de chorar, né? Ou seja, o sujeito tem o direito de estar aberto às suas emoções. E com isso, o Miller traz que esse jogo de palavras, ele é importante porque isso vai situar algo do sujeito, né? A filosofia da alcova. Pensem no seguinte, esse lugar reservado e íntimo, ao qual o sujeito ele consegue expressar as suas emoções, ele é muito importante aqui dentro da filosofia do Sade, justamente porque demonstra em que lugar o Sade age para captar algo do sujeito. No sentido de que o Sade age na angústia do sujeito, né? Um lugar em que a gente possa expressar o choro, expressar os sentimentos, as emoções, é um lugar que convoca o sujeito na tua divisão, né? E aí o Marquês de Sade faz uso disso para pensar, para exercer a tua vontade, né? E aí o Jacques Alain Miller, ele faz uma coisa interessante aqui, que é pensar a alcova como se fosse uma palavra fundamental do supereu, né? O supereu freudiano, né? Mas ele já usa aqui o supereu a partir da leitura do Lacan. E ele traz que o supereu, na verdade, ele não é uma interdição, né? O supereu organiza os sintomas, que é uma tese clássica, porque no sintoma há um gozo, que é a razão de nossa fascinação por ele ou de nossa vinculação com ele. Ou seja, na filosofia da alcova, a gente tem algo da divisão do sujeito, algo que o Marquês de Sade consegue pensar, e também, dessa forma, ele age numa desorganização do sujeito, né? Lembrando que é esse o lugar da divisão fundamental, que seria o sujeito lacaniano, inclusive, que a gente está falando aqui, né, do S. Barrado, seria a partir disso que a gente consegue mover o desejo, né? E aí o Marquês de Sade, ele joga com isso, né? Ele joga com isso para exercer isso que ele se dá por direito. Então vejam, o que a perversão do Sade nos mostra em relação à filosofia kantiana, né? Que no final das contas, não há uma priori do conhecimento, né? Não há algo antecipado, há algo de uma divisão do sujeito que a gente consegue alcançar e com isso propor algo no horizonte, né? Por quê? Porque o sujeito ele vai se relacionar com os objetos, né? E aqui assim, eu convoco o objeto A, né, para falar, no sentido de que esses objetos eles vão mudar a todo momento e eles vão carregar algo da intimidade de cada um, né? Algo de singular de cada um. Ou seja, isso que o Kant buscou, na verdade, ele não se apresenta e o Sade demonstrou muito bem isso. Ou seja, a gente pode pensar que, na realidade,
esse objeto que aparece escondido nas críticas do Kant, ele pode ser visto através da fantasia sadiana, né? E essa é a disjunção entre as duas instâncias e, ao mesmo tempo, uma conjunção. E aqui que está, vamos dizer assim, o fundamento da fórmula da fantasia do Lacan, né? Porque é com isso que a gente pode pensar a fantasia e pensar que os objetos eles são diversos e eles mudam de acordo com cada experiência. E o Marquês de Sade, bem conhecedor, né, das coisas, sabe disso e fez o uso desse conhecimento para a sua própria perversão, né, ou diversão, vamos colocar assim, né, diversão que se dá até certo ponto. Até porque o Lacan, um pouco mais para frente do texto, vai demonstrar que o prazer acaba onde começa a dor, né? E aí é que a gente vai ter as práticas da obra do Sade, né? Que vão se dar pelos verdugos, né? Que são os atores que se colocam na obra do Sade, exercendo, na verdade, assim, excedendo o prazer, buscando a dor. Uma vez que na dor também existe algo de universal, né? O que vai, inclusive, na mão disso que o Lacan pensa como disjunção e conjunção. Então, a gente tem essa operação que se dá na obra do Lacan, né? No escrito do Lacan, no texto dele, que a gente vai ter essa disjunção e conjunção que vão formar o sintoma e a fantasia. Essa seria a passagem do sintoma à fantasia, né? Inclusive, é importante a gente situar aqui, né, que aquilo que se trata do sintoma é um exercício da psicanálise mais restrito, né? Porque isso que está situado no lado do sintoma estaria próximo a uma terapêutica, né? E aí, quando a gente pensa na terapêutica das coisas, a gente não tem a fantasia, né? Mas, assim, o que o Freud e o Lacan situam, até inclusive no final da análise, né? Seria uma travessia da fantasia. Isso é muito importante. Por quê? Porque a fantasia, ela se dá na experiência, né? Ou seja, ela se cria no momento, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que a travessia da fantasia seria isso que se constituiu, né, ali na relação com, também, né, na relação com o analista, né, e essa travessia da fantasia, né. E o Lacan ele situa isso também, e é muito importante colocar isso, para dizer que a psicanálise se diferencia dessa prática terapêutica, né, uma vez que ela não está ocupada apenas do sintoma, né? Lembre-se, uma psicanálise ela tem benefícios terapêuticos, né? Mas ela não se propõe à terapia, né? Uma vez que ela se ocupa daquilo que não se cura. E aquilo que não se cura, ele está contornado por essa fantasia, né? Ele está adornado por essa fantasia. Uma vez que aquilo que não se cura está na instância do significante, né? Não do significado. E aí, essa é uma passagem interessante, inclusive, para pensar a ética da psicanálise, né? Uma vez que aquilo que está na instância da ética da psicanálise estaria nesse lugar em que o sujeito cria a partir do significante, né? A partir do conhecimento da sua fantasia, né? A partir da travessia dela. Bom, é isso. Essa é a apresentação do texto do Kant com Sade, tá? É uma apresentação que, como eu disse, é para pensar a racionalidade do Lacan acerca da interpretação desses dois autores. É uma racionalidade muito importante, porque ela nos dá ferramentas para pensar a prática clínica. E lembrando, né, em relação ao sintoma, a gente não precisa utilizar o Kant para pensar o sintoma, né? Isso seria até quase antiquado. Mas a gente pode pensar o sintoma a partir do Foucault, né, a partir de outros autores que são mais contemporâneos e vão pensar outras formas de imperativo social, tá? Mas o exercício do Kant ele é muito importante para a gente ver quais as consequências de desbastar isso que advém do social, tá?
É isso. Caso você tenha alguma dúvida, tenha algum comentário, faça o comentário aí, curta o vídeo, faça aquilo que o protocolo YouTuber solicita. E é isso, eu espero ter te ajudado, tá bom? Até mais e um abraço!